Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite, agora entrando na palavra. O título da mensagem é Tempo de Novos Começos. Repita comigo: Tempo de Novos Começos. Tempo de novos começos. Amém. Pode sentar-se. Eu não sei se você já sentiu, em um determinado momento na sua vida, uma vontade de parar tudo, de parar mesmo e dizer assim, eu não sei quantos aqui quando criança foram numa roda gigante. Eu lembro quando eu era criança, eu fui em um dos brinquedos da Isapite, e era um brinquedo, eu não sei se era chapéu mexicano, como é que chamava aquele negócio lá, mas eu lembro que eu era pequeno, e até hoje sou, mas imagina que eu era menor ainda do que sou, e eu era criança, muito criança, e eu fui naquele brinquedo. Eu acho que me deixaram entrar lá, mas eu não deveria estar naquele brinquedo. Aquele negócio começou a rodar, e a sensação era, eu vou cair daqui. Se eu não cair, eu vou ser jogado para fora desse negócio. E quando você vai num brinquedo desse, você fica torcendo para o tempo, não parar, porque é muito rápido. E eu estava torcendo ali, contrário de todo mundo, para dizer, para logo esse negócio que eu quero descer, porque a todo momento eu tinha uma impressão que eu ia ser jogado para fora, que eu ia cair, e já começa a passar os sonhos, os pensamentos, nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais vou ver meu pai, e graças a Deus o trem parou, eu desci, estou vivo, sobrevivi, pude casar, ter filhos e estou aqui falando com vocês. Mas às vezes há situações que a gente se sente assim. Para o mundo que eu quero descer. Eu não aguento essa situação, eu não aguento esse problema, eu não estou vendo saída. Há momentos que a gente vai tomando caminhos e direções na vida, decisões erradas, caminhos errados, que vão nos levando a problemas, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que a gente simplesmente gostaria de fazer como no videogame, simplesmente apertar um botão de reset e voltar e zerar e poder começar tudo de novo. Quantos maridos não gostariam de que tivesse esse botão no casamento, porque já pisaram tanto na bola com a esposa, já a fizeram chorar, já a fizeram sofrer, e gostariam de apertar o botão do reset e dizer, eu queria zerar tudo, eu queria começar tudo de novo. Às vezes nós pais falhamos com os nossos filhos, e nós gostaríamos de apertar um botão para voltar atrás e começar tudo de novo. Quantos de nós não temos mais os nossos pais conosco, os nossos avós, e a gente gostaria de poder voltar atrás e dizer coisas que a gente não disse, fazer coisas que a gente não fez, apertar um botão de voltar atrás, um botão, ter uma segunda chance, ter uma nova oportunidade. Querido, há situações que a gente não tem uma nova oportunidade, mas eu quero dizer para você que essa igreja, ela é conhecida como, ela tem um slogan, que é um lugar de novos começos. Um lugar de novos começos. Você pode dizer isso? Um lugar de novos começos. Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. É um Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar. O que você gostaria de recomeçar? O que você gostaria de começar de novo na sua vida? Porque não tem dado certo, você tem quebrado a cara. Aqui é o lugar, e agora é a hora de recomeçar. A palavra de Deus, ela nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E o contexto é da casa, não nossa casa, mas o contexto é a casa de Deus. Porque o templo de Deus foi destruído por conta do pecado do povo.
E Deus então promete que aquele templo que foi construído, que Deus iria construir um novo templo, que Deus iria permitir, e que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas esse texto ele é profético. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de novos começos, é um Deus de uma segunda chance, é o Deus da terceira chance. E talvez você pense: puxa, eu perdi a primeira oportunidade, eu falhei, eu nunca mais vou ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse, porque eu falhei, eu casei, me divorciei, eu nunca vou ter uma família abençoada como Deus planejou que eu tivesse. Eu tive um chamado de Deus, eu não respondi esse chamado, ou eu pequei, eu caí, eu já fui alguém que pregava, alguém que orava pelos outros, alguém que ministrava, mas hoje não faço mais nada disso. Não tem mais chance, não tem mais oportunidades para mim. Eu quero dizer para você que tem sim, porque o nosso Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando isso para um povo que está nos maus caminhos, que se distanciou de Deus, que se afastou de Deus, e Deus está dizendo: eu estou disposto a dar a segunda chance, eu estou disposto a recebê-los de volta, eu estou disposto a restaurar a vida de vocês. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. O Deus da Bíblia é o Deus do recomeço, o Deus da Bíblia é o Deus da segunda chance, e a igreja de Jesus é como uma incubadora, onde os planos, os projetos de Deus, que Ele tem para nós, que segundo Jeremias 29, são planos de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança, o fim que desejamos, para nos dar um futuro, uma esperança. Os planos de Deus são incubados dentro da igreja. A igreja é como se fosse uma incubadora, uma estufa, um lugar próprio para que um novo começo aconteça. Aqui os planos de Deus afloram em sua vida. Você é nutrido, você é protegido e encontra um ambiente próprio para crescer, amadurecer e frutificar. Aqui é um lugar para recomeçar. Aqui e agora. Este é o lugar e essa é a hora de você recomeçar a sua vida com Deus. Deus, Ele quer que você recomece. Aliás, a vinda de Jesus é um recomeço para a história da humanidade. E eu quero falar com vocês sobre um rei que fala sobre tempo de novos começos. Um rei que recomeçou e que conduziu o povo de Deus a um recomeço. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 34. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. 2 Crônicas 34, de 1 a 8. Diz o texto: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, diga caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, diga bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi,
seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Queridos, essa passagem sobre a vida deste homem de Deus, chamado Josias, tem preciosas lições para as nossas vidas. Se você deseja um recomeço de Deus na sua vida, preste atenção nessa palavra, porque Deus vai dar direcionamento para que você recomece projetos, para que você recomece planos, para que você recomece a sua família, para que você recomece muitas coisas. Mas principalmente, como diz o verso de número 2, Josias fez o que o Senhor aprova, porque ele andou nos caminhos de Davi. Querido, é importante que você recomece nessa noite, para fazer aquilo que o Senhor aprova. A questão não é recomeçar, a questão é recomeçar bem e terminar bem. E o Senhor vai dar diretrizes para que você recomece bem e termine bem, em nome de Jesus. Mas o verso 2 diz que ele andou nos caminhos de Davi. Quais seriam os caminhos de Davi? E esse rei, o texto diz que o Senhor se agradou dele, ele fez o que o Senhor aprova, ele foi aprovado por Deus. Eu não sei, querido, muitos de vocês estão na fase de vestibular, a grande maioria está estudando ainda, e vocês querem chegar no final do ano, ou pegar uma prova, ou no final de um curso, ou quando vocês estão tirando habilitação para moto ou para carro, vocês querem ser aprovados. Mas nessa noite, eu quero despertar um desejo no seu coração, de você ser aprovado por Deus, de Deus aprovar a sua vida, de Deus aprovar aquilo que você tem feito. Josias foi alguém aprovado por Deus, Deus aprovou o que ele fez, Deus aprovou a sua vida. Mas por que Deus aprovou? Porque ele andou nos caminhos de Davi. Você quer ser aprovado por Deus? Você não pode andar em qualquer caminho, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Quais são os caminhos que você tem andado? Se você quer ser aprovado, você não pode andar em qualquer caminho. Você tem que andar no caminho aprovado por Deus, no caminho que homens e mulheres de Deus já percorreram, e que você sabe que Deus se agrada deste caminho. Esse rei Josias, ele foi aprovado, porque ele andou no caminho de Davi. E o caminho de Davi é o caminho da busca da intimidade com Deus.
Se você quer terminar aprovado, você tem que ser alguém que ama a Deus, que ama a casa de Deus. Como nós cantamos, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Se você pudesse escolher hoje, quais eram os lugares que você escolheria passar todos os dias da sua vida? Se você quer terminar aprovado por Deus, você pode gostar de pescar, você pode gostar de ir à praia, você pode gostar de viajar, você pode gostar de muitas coisas. Mas quem quer terminar aprovado gosta de estar na presença de Deus, gosta de buscar a Deus, gosta de ter intimidade com Deus. Aqui é lógico que se eu puder ter intimidade com Deus em Israel é melhor. Se você puder ter intimidade com Deus pescando, é melhor se você gosta de pescar. A questão não está em fazer ou deixar de fazer, mas manter intimidade com Deus onde quer que você vá. Davi, ele não era feliz se ele não tivesse na presença de Deus. Riquezas, poderes, reinos, nada para ele tinha valor, porque o que ele queria, o que saciava a alma dele, era a presença de Deus, era estar diante de Deus. Era o que ele mais gostava. Os caminhos de Davi, então, é o caminho da busca de uma intimidade com Deus, é o caminho de uma obediência a Deus, é o caminho da adoração. Você viver a vida buscando a Deus, buscando uma intimidade com Deus e adorando a Deus. Este é o caminho de Davi. E o texto afirma no verso 1, verso 3, por 3 vezes, que o rei Josias, ele começou a reinar, ele começou a buscar a Deus, ele começou a purificar o reino de Israel. E nessa noite, eu quero dizer para você que se você quer ter um coração como o de Davi, um coração aprovado, se você quer andar nos caminhos de Davi, como Josias andou, o caminho da intimidade, no caminho da adoração a Deus, do serviço a Deus, você precisa entender que hoje, agora, é tempo de buscar a Deus. Diga, é tempo de buscar a Deus. Mas fala que nem crente, forte, é tempo de buscar a Deus. Se você quer terminar como Davi, se você quer terminar como Josias, se você quer andar nos caminhos do Senhor, você tem que buscar a Deus. E eu quero dizer para você que não tem idade para buscar a Deus. E eu quero dizer para você que não tem desculpa para você não buscar a Deus. Josias, quando ele tinha 8 anos de idade, o seu pai foi assassinado. Ele era bem jovenzinho, ele começou a reinar com 8 anos, porque o seu pai foi assassinado, o seu pai que era um rei, e o seu pai foi um rei muito perverso, foi um rei muito mau. Então ele teve um péssimo exemplo de pai, e ele foi traumatizado, ou poderia ter sido traumatizado, porque o seu pai foi violentamente assassinado, tiraram a vida de seu pai. Mas Josias, ele começa a reinar muito cedo, mas no verso de número 3, na primeira parte do verso de número 3, diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, diga bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Ou seja, com 16 anos de idade, sendo ainda um adolescente, ele começou a ir no super, né? E ali despertou nele o desejo de buscar a Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei a forma como Deus moveu, mas eu me lembro quando eu era um adolescente também, um dia, também não me lembro como, eu comecei a sentir uma vontade de ler a Bíblia mais, de orar mais, de ir à igreja mais, de buscar ao Senhor, aquele toque de Deus na minha vida. E eu creio que Josias teve esse mesmo toque.
E eu creio que você está aqui, Deus está tocando você, porque é tempo de você buscar ao Senhor, e nunca é cedo demais para buscar ao Senhor. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos, na escola bíblica dominical. Foi numa das classes, ou foi num culto infantil, ou foi na escola bíblica, mas eu me lembro da ilustração na qual eu aceitei o Senhor Jesus. Eu me lembro de muitas histórias que eu ouvi, que foram contadas na minha infância sobre Deus. Então esse jovenzinho começa a reinar com 8 anos, ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para continuar a história do seu pai, ele tinha tudo para estar revoltado com Deus, ele tinha tudo para reinar sem Deus, e agora eu sou rei, eu vou aproveitar a vida, matar o meu pai, eu não quero nem saber de Deus. Mas ele com 16 anos, ele começa a buscar a Deus. Mas é interessante que a Bíblia fala que ele começa a buscar o Deus de Davi. Sabe por que ele começou a buscar o Deus de Davi, querido? Você entende por que a Bíblia fala que ele começou a buscar o Deus de Davi? Ele começa a buscar o Deus de Davi, porque o Deus de Davi não era o Deus de Josias. O Deus de Davi só se tornou o Deus de Josias, quando Josias começa a buscar a Deus. Até que você busque a Deus, Ele não é o seu Deus. Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do pastor Devanir, Ele é o Deus do pastor Cristiano, Ele é o Deus do pastor Haroldo, Ele é o Deus da pastora Patrícia, Ele é o Deus do seu discipulador, mas Ele só será o seu Deus quando você responder o chamado dEle e começar a buscar intensamente o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer ser só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não quer só ser o Deus de Davi. Ele não quer só ser o Deus de Josias. Ele quer ser o seu Deus. Mas Ele só pode ser o seu Deus se você o buscar. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Se você quer um novo começo na sua vida, esse é o primeiro passo. Não existe novo caminho, não existe novo começo, não existe nada novo enquanto você não buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios e a Bíblia fala de novos céus, de nova terra, fala de um novo povo, fala de um novo homem, fala de uma nova vida. E você está na igreja Vida Nova, porque quando você começa a andar com Deus, Ele faz tudo novo na sua vida. Ele faz tudo novo. É tempo de você quebrar esse círculo vicioso na sua vida, de derrotas, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Se você quer viver algo diferente, você tem que buscar Deus. É algo que você tem que fazer. Eu não posso fazer por você. Não espere envelhecer para buscar a Deus. Josias buscou a Deus sendo bem novo. E não importa a sua idade, nunca é tarde enquanto se respira para buscar a Deus, e nunca é cedo demais para buscar a Deus. Josias começa a buscar a Deus com 16 anos, mas a história de outros que começaram bem mais cedo, como Samuel, o próprio Davi e tantos outros. Amém? Quantos aqui querem ser conhecidos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus da minha vida? Então você tem que começar a andar com Deus. Porque se você começa a andar com Deus, a Bíblia vai dizer que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi.
E aí Josias, ele olha para Davi e fala: eu quero esse Deus, eu quero essa intimidade, eu quero também esse relacionamento, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero ter fé em Deus como Davi teve. E quando ele tem sede e ele tem vontade de ter um relacionamento com Deus como Davi teve, ele começa a buscar o Deus de Davi, e o Deus de Davi se torna o Deus de Josias. Então nessa noite, você está sendo desperto para começar a buscar a Deus, porque Deus quer ser conhecido pelo seu nome. Então nessa noite faça um exercício. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, Deus de Josias, e agora você vai dizer Deus de e o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3. É assim. Ele quer ser conhecido como o seu Deus. Basta que você busque. Basta que você busque ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que em Isaías que nós temos que buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Haverá um tempo em que você não poderá mais buscar a Deus. Mas se você está aqui, você está ouvindo essa mensagem, então ainda é tempo. Há um grupo de religiosos que diz que você comete alguns pecados e aí Deus não te aceita de novo. E aí você não tem mais chance. Querido, Davi matou, Davi adulterou, e Deus restaurou o relacionamento com Davi, e Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e Josias foi elogiado por andar nos caminhos de Davi. Então o nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, não importa o que você tenha feito. Deus quer saber se você está disposto, como Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você tiver um tempo, volte e você vai ver a história de Manassés, um rei perverso, um rei. Enquanto Josias ele tira a idolatria, Manassés ele espalha a idolatria sobre Israel. Ele espalha a maldade, ele faz coisas perversas e terríveis. Mas Deus envia um império para corrigir Manassés. E Manassés é colocado uma argola no seu nariz, e ele é levado para essa nação, e ali ele clama ao Senhor, ele se arrepende, e Deus ouve, e Deus permite que Manassés volte à sua terra. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus misericordioso, é o Deus perdoador, é o Deus gracioso, e nessa noite Ele quer permitir que você recomece. Ele quer te perdoar, Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você o busque, Ele não se envergonha de você, Ele quer reescrever a sua história, Ele quer dar a você uma nova vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, é tempo de fazer uma faxina em sua vida. Se você quer andar com Deus, se você quer andar nos caminhos de Davi, se você quer ser aprovado por Deus, como Josias foi, como Davi foi, você tem que buscar a Deus, mas em buscando a Deus, você precisa fazer uma faxina, primeiro na sua vida. Capítulo 3, na parte B, diz: no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. No verso 8, a parte A, ele diz: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã. Quando você começa a Deus, você começa a buscar a Deus, você sente uma necessidade de fazer uma faxina na sua vida, de fazer uma limpeza. E este rei, então, ele começa a fazer uma faxina. Primeiro ele faz na sua vida, ele faz na sua casa, ele faz no palácio, depois na sua cidade, depois ele faz uma faxina por todo o país. Ele começa a purificar, ele começa a limpar dos altares,
porque o povo tinha caído na idolatria, o povo estava se ajoelhando diante de imagens esculpidas, diante de outros deuses. Então esse rei, ele tem autoridade sobre todo aquele território, e ele vai limpando, tirando tudo aquilo, purificando a nação, purificando o seu país. Querido, você não é rei de nenhum país, você não é governante de nenhum estado, de nenhuma nação e de nenhuma cidade, mas você é rei e governante do seu coração. Então comece fazendo uma faxina no seu coração, na sua vida, e comece por limpar os altares de tudo aquilo que exalta qualquer coisa na sua vida que não Deus. Comece a limpar a sua vida daquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Comece a limpar a sua vida. Comece a fazer uma faxina. Comece a purificar. É tempo de limpar a sua vida. Se você quer que Ele seja o seu Deus, se você quer andar nos caminhos de Davi, se você quer andar nos caminhos de Josias, se você quer ser aprovado por Deus, você tem que fazer uma faxina. Você tem que fazer uma limpeza na sua vida. Esses dias, eu fui forçado a fazer uma faxina em nosso guarda-roupa. Nós temos uma calopsita, e eu estou amansando ela, e ela agora já vem no meu dedo, já vem na minha mão, no meu ombro, mas qualquer coisa ela assusta, e ela voa e ela não quer voltar mais. E aí as janelas todas fechadas, eu soltei, e peguei ela no dedo e fui lá mostrar para a Patrícia. Falei, está vendo, ó, já amansei. E ela voou para cima do guarda-roupa. Aí eu fui pegar a calopsita em cima do guarda-roupa. É um guarda-roupa de MDF muito alto, muito largo. Quando eu fui pegá-la, ela caiu atrás do guarda-roupa. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, ela vai morrer ali, agora eu tenho que tirá-la. Aí eu fui arrastar o guarda-roupa para poder tirar a calopsita dali. Consegui tirar, consegui salvá-la, e arrastei o guarda-roupa de volta. Mas ao arrastar o guarda-roupa, parte do pé, ele tombou, uma madeira que tem embaixo, ela virou. E esses dias estou eu e a Patrícia ali, deitados na cama, e a gente começa a ouvir uns estralos. E os estralos vão se intensificando, e eles vão se intensificando. De repente a gente olha para o guarda-roupa, que ele é imenso, alto, largo, pesado, inteiro de MDF, ele começa a ceder, na parte do meio começa a selar, e aí eu falei para ela, esse guarda-roupa vai cair em cima da gente, e a gente está deitado bem do lado do guarda-roupa. Eu falei, vamos virar a cama, pelo menos o guarda-roupa, se ele cair, ele cai na cabeceira, porque a minha cama, ela é de uma madeira bem maciça, né? Bem grossa assim a madeira. Aí virei o guarda-roupa, mas quem disse que a gente conseguia dormir? Porque cada estalo a gente olhava para o guarda-roupa e pensava assim, será que a cama vai aguentar? Será que a cabeceira, quem construiu aquela cama foi o Laércio. Eu fiquei mais, Laércio está aí? Está lá. Fiquei mais tranquilo, falei, não, é o Laércio, só faz coisa bem feita, forte. Mas a gente não conseguia dormir, porque o barulho começou a intensificar, estralar tudo. De repente ele sentou no chão, aí quietou. Aí eu comecei a ficar preocupado. Primeiro eu não conseguia dormir, com medo do guarda-roupa cair em cima de mim. Depois que ele assentou no chão, eu não conseguia dormir pensando, eu vou ter que comprar um outro guarda-roupa. Eu vou ter que comprar um outro guarda-roupa. Eu falei, não, mas eu posso tentar montar, eu quem montei, né? Eu posso tentar desmontar e montar tudo de novo. Aí eu pensei, mas eu não sei onde eu coloquei o croquis, será que eu vou conseguir? Aí eu falei, acho que eu vou chamar o Paulo. Aí apareceu um abençoado, no dia seguinte a gente conseguiu dormir, mal, mas dormimos. Aí um abençoado de um filho, Marcão, foi lá, e ele falou, não pai, a gente dá um jeito aqui. Ele foi lá, cortou umas madeiras, e levantou e tal, e parafusou aquelas madeiras embaixo, fez 4 pés, e aí voltou. Eu falei, meu Deus, arrumou.
né? Voltou, a hora que ele levantou assim, as portas já endireitaram, tudo ficou ajeitadinho. Eu falei, olha, eu ia desmontar inteiro o guarda-roupa. Salvou o guarda-roupa. Aí quando foi ontem, antes de ontem, eu estou chegando em casa à noite, estacionei o carro e eu vejo um passarinho na minha área, bem pequenininho. Eu falo, olha, deve ser um filhote, deve ter caído. Aí eu fui peguei o passarinho e falei, eu vou cuidar dele, pois eu levo lá para o Zé cuidar, em Parnaso, porque ele sabe cuidar de passarinho. E aí eu falei, vou pôr numa caixa de sapato. E eu estou indo para o quarto para pegar uma caixa de sapato. E quando eu chego no quarto, que eu peguei a caixa de sapato, que eu vou colocar o passarinho dentro, ele voa, e ele voa para onde? Para cima do guarda-roupa, para trás do guarda-roupa. Eu subo em cima do guarda-roupa, põe na cadeira, o Gabriel, que é mais alto, sobe, olha lá, fala, o passarinho não está aqui. E a gente já tinha limpado tudo em cima do guarda-roupa. Eu falo, meu Deus, o guarda-roupa 2. Não é possível. Aí eu comecei a arrastar, eu falei, será que vale a pena? Aí a pastora, mas ele vai morrer se ele ficar aí atrás. Eu falei, bom, então que perca o guarda-roupa, mas não vou deixar o passarinho morrer. Mas aí eu iluminei atrás do guarda-roupa e o espaço era bem estreitinho, que a gente encostou. Eu falei, não, ele não está aqui. Aí eu fui olhar no outro lado. Não, ele está aqui, está mais fácil. É só arrastar um pouquinho e aí eu consegui pegar o passarinho. Ele dormiu. Aí no dia seguinte eu fui para fora, lá no jardim, abri a caixa, ele voou, foi para uma árvore lá e foi embora. Graças a Deus, foi embora. Mas por que eu falei do guarda-roupa? Porque antes de chamar o Marcão, que me ajudou a montar, eu e a Patrícia tiramos tudo de dentro do guarda-roupa. Tudo, fomos tirando tudo, limpando. Ali tem coisas de 7 anos, 8 anos, que nunca foram mexidas. Tem DVD, tem CD, se duvidar tem até fita cassete. E a gente foi tirando tudo. Queridos, a gente foi obrigado, Deus falou, esse é o único jeito desses camaradas fazer uma faxina nesse guarda-roupa. Eu acho que Deus estava incomodado com o meu guarda-roupa. E aí teve que fazer uma faxina. A gente jogou fora aqui, algumas roupas a gente mandou para o bazar, mas eu creio que a gente deve ter jogado sacos assim, pelo menos uns 2 ou 3, que não dava para aproveitar nem no bazar, de coisas que estavam ali naquele guarda-roupa, e a gente teve que fazer uma faxina. Foi isso que Josias fez em Israel. Isso que você tem que fazer. Tem coisas guardadas na sua vida que você não está incomodado com elas, mas está incomodando a Deus. E se você quer andar com Deus, Deus vai falar, eu ando com você, mas você tem que fazer uma faxina na sua vida. Você tem que limpar, você tem que tirar essas coisas da sua vida. Se você quer andar comigo, você vai ter que tirar tempo para limpar, tirar da sua vida essas coisas. Terceiro e último lugar, é tempo de restaurar o templo do Senhor. Se você quer ser como Josias, ter um coração como o de Davi, ser aprovado por Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa purificar a sua vida, e você precisa restaurar o templo do Senhor. O verso 8 diz, no 18º ano do seu reinado, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus, a parte final, que Ele envia as pessoas para purificar a cidade e para restaurar o templo. Queridos, o templo estava destruído, o templo estava abandonado, e o templo Israel, ele era um termômetro da espiritualidade do povo. Quando o templo estava bonitinho, reformadinho, tudo acontecendo, porque a espiritualidade do povo estava lá em cima. Quando o povo abandonava Deus, o templo ficava abandonado. E o templo de Deus estava jogado às traças. O templo de Deus estava abandonado. E para vocês terem uma ideia, quando eles vão fazer essa reforma, eles encontram a Bíblia lá num quartinho do templo.
Eles encontram lá e falam: olha o que nós achamos aqui. O que é isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Estava empoeirada num quartinho, num canto do templo, esquecida. E porque um homem resolveu buscar Deus, e porque um homem resolveu se purificar para Deus, e porque um homem resolveu restaurar o templo de Deus, a palavra foi encontrada, e uma reforma foi feita na nação. Restaurar o templo é restaurar a centralidade de Deus na sua vida, a adoração, o serviço, a oferta. E ele restaura o templo, e depois ele faz uma aliança com Deus. Eu quero terminar dizendo que é tempo de se fazer uma aliança com Deus. Segundo Crônicas 34, 30 e 31, verso 30 e 31 diz assim: depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Verso 31, ele tomou o seu lugar, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de todo o coração, e de toda a alma, aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele lugar. Se você quer ter um coração de Davi, se você quer ser como Josias, se você quer agradar a Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que fazer uma faxina na sua vida, você tem que restaurar o templo, a centralidade da adoração e do serviço, você tem que ser um adorador, você tem que ser alguém que queira trabalhar para o Senhor, mas você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa tomar uma decisão, você precisa se posicionar e fazer uma aliança com Deus. E o texto diz que ele sobe ao templo, depois que ele restaura o templo, ele sobe ao templo. E aí, verso 31 diz que ele toma o seu lugar na presença do Senhor e faz uma aliança com Deus. Aí sim, ele toma o seu lugar na presença de Deus e faz uma aliança. Nós estamos realizando um contrato para o aluguel aqui do Miriam Maria. O contrato está sendo finalizado. Estava travado na questão do fiador. Não está mais, já temos um fiador. Você pode aplaudir ao Senhor? Não tem mais entrave. Em nome de Jesus, né? As portas foram abertas, fizemos uma reunião de mais de 2 horas quase, e o Senhor abriu os caminhos. O fiador já está preparado, mas ele toma lugar na presença de Deus e ele faz uma aliança. Então veja os passos: ele vai ao templo, ele lê a palavra, ele toma o seu lugar, ou seja, ele se posiciona e ele faz uma aliança, um contrato com Deus, de seguir e de obedecer a Deus. Queridos, onde estão aqueles que nesta noite vão fazer como o rei Josias e vão dizer: eu quero me posicionar também. Eu vim ao templo, eu li a palavra, eu já comecei a fazer uma faxina, mas eu quero me posicionar com Deus. Eu quero ter o coração de Davi. Eu quero que o Deus de Davi, o Deus de Josias, seja também o meu Deus. E eu me posiciono. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer um contrato. Eu quero fazer uma aliança com Deus, que eu vou seguir a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus, eu vou ter intimidade com Deus. Josias buscou a Deus muito novo. Josias, ele é meu exemplo de que nunca é cedo demais para buscar ao Senhor, mas também nunca é tarde demais para buscar ao Senhor. Então, se você nessa noite quer fazer uma aliança com Deus, deixe o seu lugar, vem à frente. Se você quer seguir o exemplo de Josias e buscar a Deus, vem à frente. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. E este é o lugar, esta é a hora de você recomeçar. Talvez você pensou: poxa, não tem mais chance para mim, não tem mais oportunidade para mim.
eu fui longe demais, eu pisei na bola demais. Querido, o povo tinha esquecido a Bíblia, o povo tinha abandonado o templo, tinha abandonado a Deus. Israel estava cheio de ídolos para todo quanto é lado. Mas Deus perdoou, Deus restaurou, Deus ouviu, Deus deu uma segunda chance. E nesta noite, Deus quer dar uma segunda chance a você. Deus quer restaurar também você, em nome de Jesus. Não creia na mentira do diabo, de que não tem jeito, de que ele não vai te dar uma oportunidade. Não, Deus, ele disse: o meu povo se arrepender. Então é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para Deus, é tempo de voltar para Deus, é tempo de fazer uma nova aliança com Deus. Ele quer fazer uma aliança com você, Ele quer renovar com você. Renove a sua aliança com Deus. Ah, Pai, vai limpando, Senhor. Espírito Santo está entre nós, vai limpando, vai limpando, vai limpando a nossa casa, vai limpando o nosso coração, vai limpando, remove toda a culpa, remove toda a culpa. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda acusação. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda marca do passado, ainda que esse passado diga respeito a minutos, a horas atrás. Tu és o Deus dos novos começos, que escreve novas histórias. Em nome de Jesus, ministra agora o teu perdão, a restauração do Senhor. Espírito Santo, vai ministrando, vai falando de forma personalizada a cada coração, vai trazendo à mente agora aquilo que precisa ser mudado. Oh Deus, nós fazemos diante do Senhor uma nova aliança, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, livres da culpa. Somos filhos amados, perdoados, remidos pelo Pai. Somos filhos que levamos a identidade do Senhor. Por isso que nós falamos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, porque nós somos amados, perdoados pelo Senhor. Espírito Santo, continua ministrando, continua ministrando, continua ministrando, continua ministrando. Essa casa é a sua casa, o nosso coração é a sua casa. Nós limpamos para receber de volta a presença do Senhor na nossa casa. Se coloque em pé agora, querido, e diga para o Senhor que o seu coração é a casa do Senhor.